Vamos lá, sou Bruna Bueno, idealizadora do Profissão Enfermeiro e autora do e-book 7 Passos para Conquistar o Seu Emprego como Enfermeiro. Eu quero te falar o seguinte: como é que você faz para vencer os seus maiores medos? Quando meu filho tinha 4 anos de idade, os médicos suspeitaram que ele tinha meningite. E nós levamos ele para o hospital que eu trabalhava na época. Era um hospital bem conceituado da região onde eu morava. E quando eu recebi a notícia que os médicos iriam colher o líquor da espinha dorsal dele, o meu chão verdadeiramente se abriu. Mas eu me mantive forte para não demonstrar minha insegurança, nem ao meu filho e nem ao meu esposo. Tudo que nós queremos nessa vida, existe uma força maior contrária para que aquilo que você quer realizar, não aconteça. E essa força maior se chama medo. Então, você está querendo muito e o medo vem para te eliminar, para te impedir. E aí vem medo de realizar, medo de dar certo, medo de dar errado, medo do julgamento, medo do fracasso, são muitos medos. E aí quando vem esse medo, ele fica lutando contra aquilo que você quer. Então seja um emprego, seja uma prova, seja ser convidado para uma entrevista, seja ter uma casa nova, um carro novo, fazer uma viagem com a tua família, se tornar uma pessoa mais produtiva, mais organizada, deixar de procrastinar. E aí, o que vem contra? Todos aqueles medos. Mas naquele dia que eu recebi a notícia da hipótese diagnóstica do meu filho, a única coisa que eu queria era eliminar o medo. Para que se realmente desse positivo o resultado do exame, eu estivesse preparada e soubesse lidar com aquela situação. E muitas vezes apenas o que nós queremos é eliminar o medo. Mas com essa história eu entendi que você não tem como eliminar o medo. Na verdade, o que você é capaz é de criar uma força maior que o medo. E a questão não é o fazer, é o não fazer devido ao medo. E é a primeira vez que eu vou contar isso publicamente, eu nunca contei a ninguém, mas me veio agora e eu quero falar. Eu fiz um treinamento, onde nesse treinamento eu me vi, aos 37 anos de idade, contando uma história. E essa história falava que eu tinha impactado a vida de muitas pessoas, que eu tinha ajudado essas pessoas a conquistarem os sonhos delas. E eu estava em cima de um palco, falando para mais de 2.000 pessoas sobre a minha história. História que eu criei como o meu grande porquê, para que eu não desistisse fácil, para que perante os meus medos, o meu porquê fosse maior que o medo. E aí eu criei o meu porquê. Não, coçou meu nariz. E eu criei o meu porquê para poder contar às pessoas exatamente o motivo pelo qual eu criei o meu porquê. E quando eu me deparo com os meus medos, eu me conecto com o meu grande porquê. Eu me vejo lá naquele palco. É como se fosse a minha alavanca. Eu olho para aquela plateia e eu vejo a minha família está sentada lá. Meu filho, meu esposo estão na primeira fileira. Os meus melhores amigos estão lá. O meu pai, a minha mãe, a minha irmã estão lá. E eu estou feliz, muito feliz em estar naquele palco. Então, olha só, se faz sentido para você, eu quero que você primeiro deixe a sua curtida aqui. E agora eu quero saber qual é o teu maior medo. Qual é o seu medo em não conseguir o seu emprego como enfermeiro? Descobre aí qual é o seu maior medo. Só que também descubra qual é o seu grande porquê. Qual é a sua alavanca que vai fazer você ir apesar do medo. Pense exatamente o que te move, o que esse emprego ele vai te dar. Faz sentido? Então, se você curtiu, deixa seu comentário aqui. Eu adoro ler e responder a cada um de vocês. A gente se vê por aí ou no próximo vídeo e tchau!